Os impostos fazem várias empresas desistir do Brasil, como foi, de fato, o caso da Uniqlo, uma empresa japonesa gigantesca. A empresa desistiu de se estabelecer no Brasil depois que viu o sistema tributário e achou ele maluco demais para poder dar certo. Abre aspas. Depois de se aprofundar sobre o sistema tributário brasileiro, a companhia decidiu, no entanto, desistir de dar continuidade a um possível processo de expansão na América do Sul, diz o jornal O Globo. Essa é uma das coisas que eu mais vejo por aqui na empresa, principalmente no ramo de tecnologia. A maioria das empresas que pensam em vir para o Brasil acabam desistindo depois de observar o sistema tributário e observar todas as regras que eles teriam que cumprir no Brasil para serem transparentes para o governo. O que acontece é que a maioria opta por continuar com as operações fora do Brasil. Pense agora, você que é empresário, com a reforma tributária. O governo acabou com PIS, COFINS e institucionalizou o IBS, CBS, acabou também com o ICMS, enfim, com uma série de outros impostos e transformou isso em CBS e IBS. Todavia, não acabou com o imposto de renda para a pessoa jurídica e nem com a contribuição social sobre o lucro líquido. No fim das contas, a reforma tributária só serviu para aumentar os impostos. E ninguém falou disso. É impossível que uma reforma tributária seja eficiente se não for precedida de uma reforma administrativa. Enquanto a gente tem, por exemplo, o presidente do Paraguai dizendo que quer diminuir ainda mais os impostos, que já diminuiu de 30% o IVA para 10% e agora quer manter isso e até diminuir isso. Você tem o ministro da Economia do Brasil falando que tem que aumentar imposto, tem que aumentar a arrecadação, tem que aumentar a base tributária. Pensa com calma se faz sentido para alguém que é bem sucedido lá fora vir arriscar o patrimônio no Brasil. Esse sistema que se institucionalizou nos últimos anos, criou tantas garras desde a década de 80, que eu acredito que já seja impossível você convencer um burocrata brasileiro, alguém que se beneficiou desse sistema, de que ele precisa ser destruído para que haja um Brasil no futuro. Enquanto a gente vê essa crise sistêmica que se alastra no Brasil, você vê notícias como essa daqui. Elon Musk diz que funcionários federais serão demitidos se não explicarem o seu trabalho. E eu fico pensando, se isso fosse instituído no Brasil, se a gente tivesse, como eles têm agora lá, um DOGE, um Departamento de Eficiência Governamental, se no Brasil algumas leis simplesmente desaparecessem, se no Brasil simplesmente as pessoas tivessem liberdade de negociar. O brasileiro ele passa mais de 6 meses por ano só para pagar imposto. É impossível que você dê certo estando plenamente no Brasil. Não é exagero o que eu falo. Se você é do ramo de tecnologia, se você é do ramo de serviços intelectuais, se você vende um intangível, algo que não é físico, e até no caso da Uniqlo, que vende algo físico, é melhor você ir para offshore. Não faz mais sentido tributário ficar no Brasil. O brasileiro ele considera-se filho de uma nação, filho de um país. E ele não é filho de uma nação e nem filho de um país. Ele não reside num país, ele reside num território, numa colônia de exploração. Infelizmente, o Brasil nunca se afirmou como nenhuma dessas duas coisas. Eu nunca vou pregar para você que você deve abandonar tudo e cair fora desse país. O que você deve fazer é tirar o teu dinheiro, tirar os teus investimentos e tirar o máximo possível da tua operação. Desenvolver algo bom para o mundo e não para esse povo, não para essa terra. Até hoje esse país não teve um prêmio Nobel. E se você investigar a história, você vai ver que os próprios brasileiros emitiram cartas para que aquele cara não ganhasse o prêmio. Poucas nações odeiam o próprio povo como o brasileiro. E aqueles que reconhecem isso, reconhecem o estado que o Brasil ficou, precisam fazer algo para tirar o patrimônio, para tirar a fortuna deles daí. Eu não estou dizendo que o Brasil é um mau país para se ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que o Brasil é um mau país para se empreender, porque é muito bom para essas duas coisas. Mas é um péssimo país para se construir qualquer coisa que seja. Você pode empreender, mas não dependa dele. Não dependa do Brasil. Você pode construir um patrimônio, mas não deixe ele no Brasil.
Você pode ter empresas no Brasil, mas não seja o dono direto delas. Isso não tem a ver só com offshore, tem a ver com o preparo para um sistema que está falindo ano a ano. Esse país já precisa de uma nova reforma da Previdência. E eu não estou vendo nenhum político falar sobre isso. Você está vendo? Não pense que todo mundo vai observar o que eu falo aqui nesses vídeos, não pense que todo mundo vai pensar como você pensa. A maioria das pessoas nunca vão se dar conta disso. Elas nunca vão se dar conta de como elas contribuem para que esse sistema diminua a liberdade delas dia após dia, ano após ano. Eles não percebem que não existe uma saída por esse sistema que se estabeleceu no Brasil. Quem está dentro do RippleSub já tem uma noção disso. Já tem uma noção do que deve fazer para se proteger, já tem uma noção de quais são as brechas fiscais, já tem uma noção do que fazer quando a reforma tributária começar a vigorar. Se você quer saber mais sobre isso, quer ter informação de real qualidade, tem um link aqui abaixo onde você pode se inscrever para o RippleSub. Se você precisa de uma consulta especialmente para o teu caso, tem um link onde você pode agendar uma diretamente comigo e todo o valor da consulta pode ser descontado em outros de nossos produtos. Adquirindo uma consulta, você também pode ter de 6 meses a 1 ano de acesso ao RippleSub. E se você quer abrir uma estrutura offshore para se proteger de qualquer coisa, tem um link aqui abaixo. E eu também estou deixando um link aqui abaixo da Oxygen Exchange, a nossa corretora de criptomoedas. Um abraço, até semana que vem.